O sol da manhã mal despontava no horizonte do sertão nordestino quando Severino avistou a cena. 300 cangaceiros, silenciosos como o vento da caatinga, formavam um círculo perfeito em volta de seu curral de pedra. As bandoleiras cruzadas no peito, chapéus de couro adornados com estrelas de prata, rifles reluzindo sobre a luz dourada. Nenhum cavalo relinchava, nenhum jagunço falava. Severino ficou paralisado na varanda, a cuia de café tremendo em suas mãos calejadas. A fumaça subia como sua última reza. Em 30 anos tocando gado naquela terra castigada, nunca tinha visto nada igual. Ontem era apenas um sertanejo solitário, tentando sobreviver a mais uma seca braba. Hoje encarava o que parecia ser seu derradeiro amanhecer. Mas como um simples gesto de bondade o levou a esse momento de puro pavor? 24 horas antes, Severino era só mais uma alma esquecida, tentando ganhar a vida na beira do mundo. Sua fazenda se erguia como uma ilha isolada em um mar de cactos e pedras. 65 quilômetros da cidade mais próxima, Boqueirão. O vento nunca parava de uivar naquelas paragens, trazendo consigo a solidão que se tornara sua fiel companheira. Severino construiu aquela vida com as próprias mãos depois de largar o cangaço. Sem esposa, sem filhos, sem vizinhos por perto que fizessem diferença. Apenas ele, seu gado e o céu imenso do sertão. O povo da cidade o chamava de esquisito, um homem que preferia o isolamento à companhia, o silêncio à prosa. Sua rotina diária nunca mudava. Acordar antes do sol raiar, tratar do gado, consertar cercas, rachar lenha. Quando o sol se punha a cada tarde, sentava-se na varanda com uma cuia de café, observando os mandacarus dançarem ao vento. Às vezes, vislumbrava colunas de fumaça subindo da comunidade indígena ao norte, mas os dois mundos nunca se cruzavam. Nunca tinham tido motivos para isso. O povoado mais próximo ficava a 3 dias de cavalgada por terras perigosas. As idas à cidade para comprar mantimentos aconteciam 2 vezes por ano, quando o tempo permitia. Na maior parte do tempo, Severino vivia do que sua terra dava. Carne de boi, verduras de sua pequena horta, farinha de milho que trocava na cidade. Mas este inverno tinha sido diferente, cruel. Aquele tipo de seca que matava o gado e quebrava a alma dos homens. Seu rebanho estava menor agora, sua despensa quase vazia. Mesmo assim, ele resistia, como sempre resistira, sozinho. A batida na porta veio quando o sol já se escondia atrás das serras. Severino raramente recebia visitas, nunca na verdade. Sua mão, instintivamente, correu para a espingarda pendurada acima da lareira enquanto se aproximava da porta de madeira envelhecida. Quando a abriu, prendeu a respiração. Uma pequena indiazinha, com não mais de 11 anos, tremia de frio em sua soleira. Seu vestido tradicional estava rasgado e sujo de barro. Suas sandálias de couro estavam gastas, revelando pés descalços arroxeados pelo frio. Mas eram seus olhos que mais o impressionavam. Escuros, inteligentes, cheios de uma fome desesperada que ia além da mera necessidade física. Ela não falava português. Ele não falava tupi, mas a fome não precisa de tradução. A menina apontou para a boca, depois para o estômago vazio. Sua pequena mão tremia enquanto imitava o gesto de comer. Severino podia ver suas costelas através do tecido fino de seu vestido. Quando ela tinha comido pela última vez, quão longe tinha caminhado. Severino vivia sozinho há 16 anos. Ele se acostumava a não se importar, a não se envolver. A sobrevivência naquela terra castigada significava cuidar de si mesmo primeiro, sempre. Mas ao olhar nos olhos daquela criança, algo dentro dele se quebrou. "Valha-me Nossa Senhora", murmurou, recuando para deixá-la entrar. A menina hesitou na soleira. Seu povo e o dele tinham um acordo. Eles ficavam em suas terras, ele ficava nas suas. Cruzar essa linha podia significar problemas para os dois lados. Mas o desespero finalmente venceu. Ela entrou em sua cabana, trazendo consigo o cheiro de fumaça e flores silvestres do sertão.
Severino se moveu rapidamente para sua pequena cozinha. Sua despensa estava quase vazia, mas ele tinha bolo de milho fresco, assado naquela manhã com sua escassa provisão de farinha. Cortou fatias grossas e as cobriu com manteiga de garrafa e mel de abelha. Os olhos da menina se arregalaram quando ele colocou o prato diante dela. Ela comeu como alguém que não via comida há dias, talvez semanas. Entre as mordidas, olhava para ele com uma gratidão que não precisava de palavras. Quando terminou, Severino embrulhou a metade restante do bolo em um pano e entregou a ela. Para depois, disse gentilmente, embora ela não pudesse entender as palavras. A menina agarrou o bolo ao peito como se fosse feito de ouro. Falou rapidamente em tupi, sua voz embargada pela emoção. Severino não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Gratidão, pura, avassaladora gratidão. Tão rápido quanto aparecera, ela se foi, desaparecendo na escuridão crescente como um espírito do sertão. Severino ficou em sua porta muito tempo depois que ela sumiu, se perguntando se tinha feito a coisa certa. Naquela terra dura, a bondade podia ser vista como fraqueza, e fraqueza podia matar um homem. Naquela noite, Severino não conseguiu dormir. Algo parecia diferente no sertão. Os ruídos noturnos habituais, o canto dos galos, o vento na caatinga, o mugido do gado pareciam abafados, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Levantou-se antes do amanhecer e foi fazer suas tarefas matinais, mas o mal-estar o seguiu como uma sombra. Seu gado estava inquieto, amontoado no canto mais distante do pasto. Seus cavalos relinchavam nervosamente em seus estábulos. Até seu velho cachorro, Rex, gemia e andava de um lado para o outro em vez de seguir sua rotina preguiçosa habitual. Enquanto Severino consertava um trecho de cerca perto de sua fronteira norte, notou algo que fez seu sangue gelar. Pegadas. Dezenas delas, circulando sua propriedade como lobos em volta da presa. Cavalos sem ferradura, o tipo que seus vizinhos indígenas usavam. Eles estavam o observando, a noite toda talvez, observando e esperando. Severino tentou se convencer de que não era nada. Talvez batedores de passagem, talvez caçadores seguindo trilhas de animais. Mas no fundo de sua alma, ele sabia que não era verdade. A menina que ele ajudara, ela era mais do que apenas outra criança faminta, não era? Ao longo do dia, os sinais se acumularam. Sinais de fumaça subiram das colinas ao norte, muitos organizados demais para serem coincidência. Seu gado se recusava a pastar perto da cerca norte. E 2 vezes ele vislumbrou movimentos no alto da serra, cavaleiros mantendo distância, mas vigiando. Ao anoitecer, o peso de sua situação começou a se abater sobre os ombros de Severino como um fardo físico. Ele violara a trégua não escrita entre seu mundo e o deles. Cruzara uma linha que mantivera a paz por anos. Mas que escolha ele tinha? Deixaram a criança morrer de fome em sua porta? Quando a escuridão caiu, Severino verificou novamente sua espingarda e se certificou de que sua munição estava ao alcance da mão. O que quer que estivesse por vir, ele enfrentaria como enfrentara tudo mais em sua vida, sozinho. A ironia não lhe escapava. Ao tentar salvar uma pequena vida, ele poderia ter condenado a sua própria. Severino acordou não com o canto habitual do galo, mas com um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que vem antes das tempestades, antes das batalhas, antes que o mundo mude para sempre. Calçou suas botas e saiu para a varanda, com a cuia de café na mão por puro hábito. Foi quando os viu. 300 cangaceiros estavam montados em seus cavalos em um círculo perfeito ao redor de seu curral e sua casa. Tinham se posicionado como fantasmas, sem um ruído, sem perturbar sequer uma folha de capim. As pinturas de guerra riscavam seus rostos em padrões que Severino não conseguia decifrar. Penas de arara e dentes de onça adornavam seus chapéus. Lanças e rifles estavam preparados, embora nenhum apontasse diretamente para ele ainda. A visão deveria tê-lo aterrorizado, e parte dele estava aterrorizada. Mas outra parte, uma parte mais profunda, sentiu algo completamente diferente: admiração.
Aquilo não era apenas um bando de cangaceiros. Era toda a força de combate das comunidades indígenas do norte, unificada de uma forma que Severino nunca tinha visto antes. No centro do círculo, diretamente de frente para sua casa, estava sentado um homem que só podia ser o chefe de guerra deles. Era mais velho do que a maioria dos guerreiros, seu rosto marcado com cicatrizes de batalhas que Severino só podia imaginar. Mas seus olhos, inteligentes, calculistas, ardendo com uma raiva justa, nunca deixaram o rosto de Severino. O chefe levantou a mão, e o silêncio, de alguma forma, se tornou ainda mais profundo. Quando falou, sua voz ecoou pelo sertão com a autoridade de um trovão. "Você pegou algo que nos pertence", bradou em um português carregado de sotaque. Algo precioso além de qualquer medida. A garganta de Severino secou. A cuia de café escorregou de seus dedos dormentes e se espatifou na varanda de madeira. Então, a menina não era uma criança qualquer. Ela era alguém importante, alguém cujo desaparecimento tinha trazido a fúria de toda a tribo sobre sua cabeça. "Eu não peguei nada", Severino respondeu, surpreso com a firmeza de sua voz. "Uma criança veio à minha porta, faminta e com frio. Dei comida a ela e ela foi embora." Um murmúrio percorreu os guerreiros reunidos. Alguns se mexeram em seus cavalos, com as mãos se movendo em direção às armas. Os olhos do chefe de guerra se estreitaram. "Ela está desaparecida há 4 luas. O chefe continuou. 4 luas que procuramos, 4 luas que tememos o pior. E então encontramos seu cheiro levando até aqui, até sua porta, até suas mãos." A acusação pairou no ar como a fumaça de uma fogueira funerária. Severino sentiu o peso de 300 olhares, 300 julgamentos. Em seus olhos não viu misericórdia, apenas o cálculo frio de guerreiros decidindo a melhor forma de fazer justiça. "Ela foi embora", Severino repetiu. "Depois que eu a alimentei, ela foi embora. Juro pelo túmulo de minha mãe, eu nunca machuquei essa criança." Palavras, o chefe cuspiu. Palavras de homem branco, como todas as promessas que sua gente fez e quebrou. Por que deveríamos acreditar no lobo que afirma não ter devorado o cordeiro? O impasse se esticou como a corda de um arco puxada ao seu ponto de ruptura. Severino podia sentir o suor escorrendo por suas costas, apesar do ar frio da manhã. Cada guerreiro naquele círculo estava pronto para morrer por sua causa. A questão era: Severino estava pronto a morrer pela sua? "Qual era o nome da criança?" Severino perguntou de repente. A pergunta pareceu surpreender o chefe de guerra. Vários guerreiros trocaram olhares. "O nome dela", Severino insistiu. "Se vão me matar por algo que eu não fiz, pelo menos me digam a quem eu supostamente prejudiquei." A mandíbula do chefe se contraiu. Por um longo momento, ele não disse nada. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que fez o peito de Severino doer. "Iracema, filha de nossa pajé, neta do próprio cacique Cobra Coral." As palavras atingiram Severino como um golpe físico. Ele alimentara a neta do cacique mais respeitado dos sertões do norte. Uma criança cujo desaparecimento seria visto como um ato de guerra. "Ela estava faminta", Severino disse baixinho. "Magra e fraca? Como a neta de um cacique chega a passar fome?" Fogo brilhou nos olhos do chefe de guerra. "Ela fugiu há 3 noites, depois que sua avó partiu para o mundo dos espíritos. A criança se culpou, disse que os espíritos estavam zangados com ela. Fugiu para a mata com nada além das roupas do corpo. A compreensão surgiu como um amanhecer frio. A menina não estava perdida ou sequestrada. Ela era uma fugitiva, consumida pela dor e pela culpa. Uma criança se punindo por algo que não era sua culpa. Ela estava de luto", Severino disse. "Eu podia ver em seus olhos. Esse tipo de dor vai mais fundo do que a fome." "Você alega conhecer nossos costumes agora, homem branco?" A voz do chefe destilava desprezo. "Você acha que entende o coração de uma criança tupi?" "Eu entendo a perda", Severino disse, sua própria dor sangrando em suas palavras. "Eu entendo o que significa se culpar por coisas além do seu controle. Fugir de casa porque ficar dói demais.
A admissão pairou no ar como a névoa da manhã. Severino nunca tinha falado aquelas palavras em voz alta. Nunca reconhecera a verdadeira razão pela qual escolhera aquela vida isolada. Mas, diante da morte, a verdade parecia ser a única moeda que valia a pena trocar. Ela comeu como se não visse comida há dias, Severino continuou. Dei a ela bolo de milho com mel de abelha. Embrulhei o resto para ela levar. Ela falou comigo na língua de vocês. Eu não entendi as palavras, mas entendi a gratidão. Então ela foi embora. Desapareceu na escuridão como fumaça. E devemos acreditar nisso? Outra voz bradou do círculo. Um guerreiro mais jovem, com o rosto pintado para a guerra. Devemos acreditar na palavra de um homem que vive como um bicho, separado de toda a companhia humana? Acreditem no que quiserem, Severino disse, encarando o jovem guerreiro. Mas se eu tivesse machucado essa criança, eu teria ficado aqui. Eu teria esperado vocês virem. Eu podia estar a 160 quilômetros de distância agora. A lógica da situação pareceu fazer alguns guerreiros hesitarem. Murmúrios ondularam pelo círculo como o vento na caatinga. O chefe de guerra levantou a mão para pedir silêncio. Talvez você diga a verdade sobre não tê-la machucado, mas ela veio até você e não voltou. Onde está Iracema agora? Era a pergunta que Severino mais temia, porque a verdade era que ele não sabia. A criança tinha sumido na noite e, apesar de suas boas intenções, ele poderia ter sido a última pessoa a vê-la viva. Eu não sei, admitiu. Ela foi embora depois que eu a alimentei. Não a vi desde então. A admissão enviou uma onda visível de raiva pelos guerreiros reunidos. Arcos rangeram quando as cordas foram puxadas com força. Pontas de lanças brilharam sob a luz crescente do sol. Então você nos deu nada, o chefe disse friamente. Nenhuma resposta, nenhuma esperança. Apenas mais perguntas e palavras vazias. Severino sentiu o laço do destino se apertando em volta de seu pescoço. Ao tentar ajudar, só piorava as coisas. A criança ainda estava desaparecida e agora ele era o principal suspeito de seu desaparecimento. Mas então, cortando a tensão como uma faca no couro, veio um som que mudou tudo. Uma pequena voz chamando em tupi. Todas as cabeças se voltaram para o som. Lá, caminhando pelo sertão com a ousadia destemida da infância, vinha a própria Iracema. Ela estava vestindo um vestido limpo, não a roupa rasgada e suja de barro da noite anterior. Seus cabelos estavam trançados com pequenas flores. Em seus braços carregava algo que fez o coração de Severino saltar uma batida. Um novo bolo de milho ainda quente de seu próprio forno. A criança tinha voltado. De alguma forma, enquanto ele dormia, ela tinha voltado e pegado o bolo de sua cozinha. Mas mais do que isso, ela estava viva, segura e, obviamente, não era vítima de nenhum crime. O círculo de guerreiros se abriu como água, enquanto ela caminhava diretamente em direção à casa de Severino. Parou na base dos degraus da varanda e olhou para ele com aqueles mesmos olhos escuros e inteligentes. Quando falou, sua voz soou clara pelo sertão silencioso. O chefe de guerra traduziu, sua própria voz embargada pela emoção. Ela diz que você é o sertanejo bondoso que a alimentou quando os espíritos haviam roubado seu apetite pela vida. Iracema falou novamente, por mais tempo desta vez, gesticulando em direção a Severino e depois em direção ao bolo em seus braços. Ela diz que foi ao lugar sagrado onde sua avó está enterrada. Passou a noite conversando com os espíritos, pedindo perdão. Os espíritos lhe disseram que a bondade nunca é um pecado. Que aceitar ajuda quando se precisa não é fraqueza, é bravura disfarçada, sussurrou a brisa. A pequena Ana subiu os degraus da varanda e estendeu o pão de queijo fresquinho para seu Thomas. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Ela mandou avisar que voltou para retribuir a bondade. Pegou um pão de queijo da sua cozinha hoje de manhã, mas trouxe esse, feito com as próprias mãos. Aprendeu com a avó dela antes da partida. Seu Thomas se ajoelhou, ficando à altura de Ana, e aceitou a oferenda. O pão de queijo ainda estava quentinho, com um cheirinho de ervas que ele não conseguia identificar. Era mais que comida.
era uma ponte entre dois mundos, um gesto de compreensão que ia além das palavras e das diferenças culturais. Aninha falou mais uma vez, colocando sua mãozinha no braço de seu Thomas. O cacique Guimarães traduziu as palavras lentamente, como se estivesse escolhendo cada sílaba com cuidado. Ela diz que o Senhor deu mais que comida naquela noite. Deu esperança. Mostrou que mesmo na escuridão, sempre tem alguém que divide a luz. Um silêncio profundo tomou conta do grupo. Seu Thomas sentiu a raiva dos homens se esvaindo como água de uma represa rompida. A menina, por quem tinham vindo se vingar, não só estava viva, como transformada. Não era mais a fugitiva desesperada que aparecera à sua porta, mas uma jovem que tinha encontrado a paz em meio à dor. O cacique desceu do cavalo e caminhou lentamente até a varanda. Chegando perto de seu Thomas, olhou fundo nos seus olhos. "Viemos preparados para a guerra", disse ele em voz baixa. "Viemos buscar justiça por um erro que acreditávamos ter sido cometido, mas encontramos algo mais valioso que ouro ou glória." Ele fez uma pausa, e seu rosto marcado pelo tempo se suavizou. "Encontramos um homem que teve compaixão pela neta de um estranho, sem esperar nada em troca. Na nossa cultura, atitudes assim têm um peso enorme. Criam laços mais fortes que sangue, obrigações maiores que a lealdade à tribo." O cacique se virou para os guerreiros e falou em tupi-guarani. Seu Thomas não entendeu as palavras, mas sentiu a mudança no ar. A tensão que pairava sobre a manhã se dissipou, dando lugar a algo completamente diferente. Quando o cacique se virou novamente para seu Thomas, seus olhos transmitiam respeito e não mais desconfiança. "Aninha te escolheu como tio, não por sangue, mas por afinidade. Isso te torna parte da nossa família, te protege, Ele procurou a palavra certa em português, acolhe. O que aconteceu em seguida foi algo que seu Thomas McKenna nunca tinha visto em seus 30 anos vivendo no sertão. 300 guerreiros que tinham vindo em busca de vingança desmontaram dos cavalos e começaram a preparar o que só podia ser chamado de festa. Aninha pegou na mão de seu Thomas e o levou para conhecer os guerreiros, os ancianos e os pajés, usando uma mistura de tupi-guarani, português e muitos gestos. Cada apresentação era feita com grande respeito. Aquele era o homem que tinha ajudado a neta deles. E na cultura deles, esse tipo de atitude merecia reconhecimento. O cacique, que se apresentou como Coragem de Onça, explicou o significado profundo daquele momento. Na nossa tradição, quem salva uma criança da tribo se torna parte da nossa família. Mas é mais que isso. O Senhor ajudou a curar um coração ferido. Isso te faz um curandeiro, mesmo que não saiba. Com o sol a pino, os guerreiros dividiram a comida com seu Thomas. Paçoca de pinhão, arroz de caboclo, frutas secas e carne de caça. Contaram histórias das suas viagens, das suas tradições, dos seus sonhos para os filhos. Seu Thomas se viu falando mais do que tinha falado em anos, contando seus próprios causos da vida no rancho isolado. Aninha não se afastou dele em nenhum momento. Através da tradução de Coragem de Onça, seu Thomas conheceu a história dela. A avó tinha sido não só pajé, mas também a guardiã das histórias da tribo. Aninha sentia o peso da responsabilidade de dar continuidade a esse legado e achava que a morte da avó tinha sido culpa dela por não ter aprendido rápido o bastante. Na noite em que ela te procurou, explicou Coragem de Onça, ela tinha decidido se entregar à morte em vez de encarar o fracasso. A bondade do Senhor a fez lembrar que a vida tem valor, que ainda existem pessoas boas no mundo pelas quais vale a pena viver. Quando o encontro começou a se despedaçar, Coragem de Onça se aproximou de seu Thomas com um presente especial, uma pulseira de miçangas que tinha pertencido à avó de Aninha. Ela quer que o Senhor fique com isso, disse o cacique, para que nunca se esqueça que, às vezes, os menores gestos de bondade podem gerar as maiores transformações. O Senhor não salvou só uma criança faminta naquela noite.
Salvou uma futura pajé, uma guardiã das nossas tradições, uma ponte entre o passado e o futuro. Os guerreiros montaram nos cavalos, enquanto o sol chegava ao meio do céu. Antes de partirem, Coragem de Onça apertou o ombro de seu Thomas com um gesto que demonstrava a nova irmandade. "O senhor sempre terá passagem segura nas nossas terras", disse ele. "E se precisar de ajuda, por qualquer motivo, mande um recado para as colinas do norte. 300 guerreiros vieram aqui hoje em busca de justiça. 300 guerreiros partem daqui tendo encontrado algo melhor, a lembrança de que a honra existe nos dois povos." Aninha foi a última a ir embora. Abraçou seu Thomas com força, sussurrando palavras em tupi-guarani que não precisavam de tradução. Depois, correu para se juntar ao seu povo, acenando uma última vez antes de sumir no horizonte. Seu Thomas ficou sozinho na varanda, vendo a poeira baixar depois da partida de 300 cavalos. Na mão, apertava a pulseira de miçangas, um lembrete de que sua vida isolada tinha sido transformada para sempre por um simples ato de compaixão. O vento do cerrado ainda soprava forte, mas não soava mais tão sozinho. Soava como liberdade. Nos meses que se seguiram, a vida de seu Thomas McKenna mudou de um jeito que ele nunca imaginaria. A história do encontro se espalhou por todo o sertão, levada por tropeiros, colonos e até pelos soldados. A cada vez que era contada, a história crescia. O roceiro que enfrentou 300 guerreiros e conquistou o respeito deles com a bondade. Mas a verdadeira mudança foi mais sutil e profunda. Aninha visitava seu Thomas com frequência, às vezes sozinha, às vezes com outras crianças da tribo. Seu Thomas começou a aprender algumas palavras em tupi-guarani, enquanto ela melhorava o português. Essa troca se tornou uma ponte não só entre duas pessoas, mas entre comunidades inteiras. A menina realmente se tornou uma pajé, dando continuidade ao legado da avó com suas mãos ágeis e seu coração generoso. E seu Thomas descobriu que um homem não precisa viver sozinho para encontrar a paz. Às vezes, a maior solitude se encontra no meio de conexões importantes. Anos depois, quando os colonos e os indígenas contavam a história ao redor das fogueiras e nos botecos, sempre terminavam com a mesma lição. Às vezes, um pequeno gesto de bondade pode mudar não só uma vida, mas o destino de povos inteiros. A compaixão, no final das contas, pode ser a maior forma de coragem. A verdade é que o respeito não se exige, se conquista, um ato de bondade de cada vez. Num mundo que parece tão dividido, talvez a gente precise lembrar que nunca estamos tão isolados, tão diferentes, a ponto de não demonstrar compaixão por um desconhecido que precisa de ajuda. Você teria corrido o mesmo risco? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para conhecer outras histórias incríveis do sertão brasileiro que provam que as maiores vitórias da humanidade não se conquistam com armas, mas com corações abertos. Compartilhe essa história se você acredita que a coragem não está em enfrentar seus inimigos, mas em escolher a bondade quando seria mais fácil virar as costas. Às vezes, os guerreiros mais fortes são aqueles que lutam com compaixão em vez de aço. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão Valeu Demais aqui embaixo para dar uma força para o canal.